Hello students, I'm Cássia, your English teacher. Olá alunos, eu sou a professora Cássia, professora de inglês. Quinto ano hoje nós vamos terminar a unidade 8, capítulo 2 e vamos dar início pela primeira questão da página 155, na qual nós vamos colocar as frases que estão embaralhadas, suas letras na ordem correta. Lembrando que para nós escrevermos frases com will, é um sujeito, o pronome, o will, um verbo e o seu complemento. Aqui, ó, a frase ficará da seguinte forma: The teacher é o sujeito, né? O caso, o professor ou a professora. Depois nós vamos ter o will, que é a partícula que deixa a frase no futuro. E depois nós vamos ter o verbo é o verbo be, né? Será ou estará. E o complemento, ó, here soon, logo, né? Estaria aqui logo. Na letra B, nós vamos ter um pronome, o i. Depois aqui, ó, o won't, lembrando que é o will com not, está na negativa. Depois nós vamos ter o verbo, que é o verbo go. E depois nós vamos ter o restante da frase, to the science fair. Esse é o complemento da frase. Na letra C, a letra C, ela é uma pergunta. Está aqui o pontão de interrogação. E como tem o what, né, que são as WH questions, elas sempre vão vir na frente. Então, depois de what, né, no caso, what time, né, são duas palavrinhas para dizer que horas. Agora sim, eu coloco o will. The movie é o meu sujeito. E o que sobrou é meu complemento, né? Que é begin, é só o verbo, nem complemento eu tenho. E, lógico, o nosso pontão de interrogação. Vamos aqui à letra D, E e F. Na letra D, eu tenho they. De novo, eu tenho won't, que é o will com not. Depois eu tenho como verbo principal o work. E depois o meu complemento vai ser next, o weekend, próximo final de semana. Na letra E, eu vou ter the class como meu sujeito. Já coloquei o will, que é a partícula do futuro. Agora eu vou colocar meu verbo, que é o start, e o complemento. O complemento será at 7 p.m., que é um 7, tá? A sala, né, a classe, a turma, a aula, irá começar às 7 da noite. PM significa tarde e noite, AM significa manhã e madrugada. Na letra F nós vamos ter, ó, interrogação, só que como não tem what, não tem how, não tem when, eu já começo com o will. Ele é que vem para frente para fazer a minha interrogativa. Eu vou colocar o meu sujeito, o pronome, depois eu coloco o meu verbo, que no caso aqui é o play, e depois eu coloco o restante da frase. E o que eu não posso esquecer é o pontão de interrogação no final, já que é uma pergunta. A segunda questão, a frase já está montada, está faltando só o will e o verbo, só que eu tenho que saber qual verbo eu vou colocar de acordo com essa caixinha azul que tem aí. Eu tenho o verbo drive, que é dirigir, find, que é encontrar, live, que é viver, travel, viajar, e visit, visitar. Não importa qual é o verbo,
eu tenho que colocar o will na frente. Sempre vai ser o will na frente e depois é que eu acrescento o verbo de acordo com cada frase. Na letra A, pessoas, traço, na lua em suas férias. Opa, se eu estou falando de férias, eu estou falando de viagem. Olha aí, pessoas irão viajar para a lua nas suas férias. Na letra B, pessoas, traço, 150 anos. Eu estou falando de idade, de tempo, eu estou falando de viver, né? Lembre de dar uns tracinhos para não utilizar. People will live to be 150 years old. Letra C, people, tracinho, fly cars. Opa, se eu estou falando de carro, eu estou falando de drive, que é dirigir. Na letra D, scientists, tracinho, a cure for all kinds of cancer. Estou falando de cura, de curar. Não tem aí no livro de vocês. Ah, fine, sorry. Cure já está aqui. Última que nós vamos colocar, aliens will visit the earth. Será que os alienígenas vão visitar a Terra? Com isso, pessoal, nós vamos ver dois textozinhos aqui na página 156. Em 20 de maio de 2016, foi essa reportagem, né, do Monster Magic. Esse Monster Magic, na verdade, é um robô, tá? E ele vem falando aqui que, além de ser robô, ele também está programado e vai ser utilizado pelo Google, né? Olha aqui. Esse evento, né, ele chama os melhores e maiores programadores. E nesse ano de 2016, nesse evento, eles viram um importante avanço tecnológico no quesito desse computador, desse tipo de tecnologia, nesse tipo de criatividade e inovação, né? O que é que pode ser feito, né? Mas aqui embaixo, seguindo a mesma linha, ainda em 2016, falando sobre make your monster, né? Faça seu monstro, ele está falando sobre robótica, né? De você fazer as suas engenhocas, o que é que você gosta de fazer, qual o diferencial, para que você vai utilizar, né? Justamente o que ele fala aqui, ó, sobre robótica, sobre crianças, por exemplo, terem aulas de robótica, terem aulas de informática. E tudo isso vai aumentar a criatividade de vocês. E também pode despertar o interesse para que vocês possam colaborar, trabalhar ou estudar em locais super, hiper importantes como a MIT Lab, né, o laboratório desse centro de estudos altamente tecnológicos. E no final ele fala dessa menininha chamada Elsa Marroquin, né, que ela fala sobre criar o monster dela, né? O que é que ela achou interessante, o que é que ela quer fazer sobre o monster. No caso, ela fala aqui que o monster dela, ele foi feito só para questão de coreografia e dança. Mas ele pode ser aplicado, óbvio, em outras coisas, né? Ela fez isso para ela. E aqui, pessoal, a gente tem algumas perguntinhas exatamente sobre esse texto, onde a primeira está perguntando, né, o nome da invenção, né? Lembrando que o nome da invenção é Monster Magic, foi o nome que essa garotinha deu. Na letra D, na segunda, ele pergunta o que é que ele faz. E literalmente ele dança.
Na terceira, está perguntando como isso pode ajudar nas nossas vidas. E aí vamos lá. Não é a questão de ajudar, né? Ele foi feito para dançar, mas ele pode ser habilitado para outras coisas. E aí essa pergunta já vira pessoal. O que é que você acha que você pode habilitar esse Monster Magic? O que é que ele poderia fazer? A mesma coisa está na número 4. Ele vai perguntar se isso inspirou, como inspirou e se você gostaria de fazer algum tipo em relação à robótica ou criação de algum produto. E na quinta ele pede que se você teve essa ideia ou você sabe de alguma ideia, que você desenhe a sua invenção. Com isso, meus amores, nós terminamos a unidade 8, capítulo 2, né? Fica aí na imaginação de vocês que tipo de invenção, que tipo de engenhoca ou robótica vocês podem criar. Até a próxima aula. Bye, bye!